Olá a todos. Há um ano e pouco atrás, a gente decidiu fazer ou criar as 50 conversas com dado estima e transformar a Amazon World, em Amazon.tv. Quero dizer para vocês que foi muito legal. Este período, nesse momento, eu estou na 49ª conversa com dado estima, que no caso sou eu comigo mesmo nesse momento. E eu fiz um balanço desse período, quanta coisa mudou nesse um ano e pouco. Eu conheci gente muito bacana, pessoas que estão aqui à minha volta nesse momento, o Alex, o Pedro, gente que não está aqui nesse momento, como a Mirella, passou por nós também o Rodrigo, enfim, o Felipe, uma turma muito bacana, que me fez chegar nessa 49ª conversa aqui. E eu, nessa semana, tive fazendo um balanço das coisas todas da minha vida. Por quê? Porque a vida é feita de vidas dentro da própria vida, dessa fase, essa etapa que a gente vive aqui no nosso planeta Terra. Eu acredito que nós temos uma vida longa e que isso aqui é um pedacinho do meio do passado pro futuro. Quando a gente deixar aqui essa experiência, vamos dizer assim, acredito na parte espiritual forte de que a gente decidiu que algumas pessoas, a gente tinha que se encaixar em alguma família, algumas pessoas, eu tenho a sorte de ter escolhido famílias maravilhosas, tanto a que me fez eu me criar, que eu nasci, quanto aquela que eu formei com a Valéria, minha mulher. Nesse período, tivemos ótimos momentos, ou eu tive ótimos momentos, e alguns nem tão ótimos assim, mas todos eles me ensinaram uma série de coisas. Então, meu maior ensinamento veio em 2017, quando a Paty, minha filha, partiu dessa experiência que se tem aqui na Terra, e eu entendi rápido, porque ela era um ser humano pronto. Ela não tinha que aprender aqui. Ela tinha que completar algumas coisinhas, algumas tarefas, talvez, mais ensinar do que aprender. Com ela eu aprendi muito, todos à sua volta aprenderam, e ela me ensinou também na sua partida que eu posso ter gratidão a Deus por ter vivido esses 27 anos que ela viveu comigo, com a Valéria, com a Júlia e com todos os outros. Então, eu já sabia, eu já praticava, de que a felicidade está na caminhada da gente, não está como objetivo. A gente tem objetivos, a gente deve ter foco, vou falar de foco, mas que a felicidade está nesse momento que eu estou aqui, está ali o Alex preparando a gravação da 50ª conversa com dado estima, que vocês vão saber depois com quem é, uma pessoa especial. E então essa felicidade nos acompanha, está do nosso lado, a gente é só ver, tá? Parar de se queixar. Meu amigo Gustavo Wappler, procure o episódio dele, foi um dos primeiros aqui, o Gustavo tem 30 e poucos anos. Adriano Soares Neto, eu fui campeão gaúcho no turismo, né? E depois desse final de ano aí a gente fez uma prova de velocidade, o Clube Porto Alegre de Rally montou em Canela, era uma subida de montanha, com patrocínio lá do Open Park, lá foi bem legal, e a gente foi muito bem. Eu fiz essa prova com outro navegador, e depois de ter ido muito bem nessa prova, a gente tirou terceiro no geral, ali foi o melhor da nossa categoria dos carros de rally regularidade, sem muita preparação. Grande piloto, estudante na época de engenharia mecânica, e cai numa piscina e fica tetraplégico, e ele dizia assim: desculpas verdadeiras são incapacitantes.
Eu aprendi muito com ele, essa frase me faz lembrar seguidamente, quando eu tenho alguma desculpa para justificar alguma coisa que eu não queira fazer, que eu esteja fazendo errado, então que eu esteja cansado. Desculpas verdadeiras são incapacitantes. Ele me ensinou isso, tanto que hoje ele é piloto de novo, ele casou com a Cris, ele tem a Clara, filho, dirige, criou uma empresa, da dificuldade ele criou uma facilidade, criou uma empresa de adaptação de veículos para pessoas que tenham deficiência, vendeu essa empresa. Enfim, esse é o Gustavo Wapler. Procure aqui um episódio dos mais curtos que nós fizemos, porque ele não fala. O Gustavo não fala. Eu tinha que dizer, Gustavo, e aí, cara, com tanta coisa que ele tem para dizer. Depois, quando terminou, eu assisti, eu pensei assim, cara, ele não precisa verbalizar, ele tá falando com a vida dele fala por ele. Tantos outros episódios, Alexandre Fetter, o alemão, que diz que não aceita convite de ninguém, aceitou o meu, me senti honrado. De tudo nós vamos falar hoje, cara. Eu adoro! Não, primeiro quero te parabenizar pela iniciativa, né, de expor esse lugar aqui, que eu sou apaixonado, o teu não sei como é que tu chama isso aqui, a tua garagem, a tua oficina, o teu depósito. Isso aqui tem uma energia fantástica aqui, já tive o privilégio de estar aqui em várias ocasiões com muita gente diferente, muita gente interessante, muita gente bacana que tu consegue aglutinar à tua volta pelo teu carisma, pela tua inteligência, pela tua sensibilidade. Tu é um baita cara, gosto muito de ti, obrigado pelo convite. Fico chateado que não tenha sido o primeiro entrevistado, mas conhecendo o primeiro entrevistado eu fico bem confortável. Cara, carro é minha vida. Cláudio Carrara nunca tinha sido entrevistado, disse que jamais seria, e sentou aqui e contou histórias maravilhosas da questão humanística da vida. Nasce como Recanto Maestro? Nasce a partir, vai fazer 40 e tantos anos, a partir de uma iniciativa do professor Antônio Meneghetti, né, que vê naquela região um potencial humano muito grande, né, mas vê sobretudo um potencial de criar o que ele chamou de Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista, Recanto Maestro. A família Paim, agora há pouco tempo, o Marcos, o irmão mais velho da Paim Comunicação, e o filho Antônio e o sobrinho dele, o Rodrigo, que é meu amigo do IE já há muitos anos, prontos para aceitar o convite, que eu disse, vamos fazer lá na churrasqueira, nós fizemos na churrasqueira, e o César Paim, que é meu parceirão, vira-lata de trilha, não respondia. Estava numa reunião e disse, eu não gosto de externar minha vida pessoal na frente de câmera nenhuma, de rede social nenhuma. Para nossa surpresa, foi o que mais falou no evento. Vamos fazer um orçamento no computador, né? Para assim começar, então tinha que fazer um orçamento num papel quadriculado daqueles de... Uma facite, às vezes. Exatamente, e uma HPzinha aqui assim, né? Para fazer isso e fazer os dois em dólar. Então, muitas vezes eram muitas madrugadas para pensar em fazer o orçamento pela frente e tal. Então, todos os outros, olha aqui, ó, médicos, o Eduardo Shen, o Antônio Calil. Cada captação nós gastamos uns R$1.200 e ganhamos 800. Ou seja, quanto mais nós trabalharmos, maior é o nosso negativo. Os dois pilotos, o Cláudio Miller e o Chico Fioli, dois caras da antiga, raízes, contando as histórias de como dirigir uma Volkswagen Brasília no deserto do Saara, quebrou o motor e assim mesmo venceu um rally de sei lá quantos dias, que foi de Londres até a Mongólia, sei lá, algum país assim. Utilização desse benefício é um troço que eu ensinava na escola, pô. Eu queria acelerar. Vamos lá participar e nos divertimos bastante. Mundo rally. Cada captação. E estava aqui ele, mais velho, piloto, raiz que ele é, o Chico também, andou em tudo que é lugar. Enfim, eu não vou... Vocês procurem todos que tem aqui, tá? Porque a maior parte dos episódios das 50 Conversas com Dado Estima, eu tive a sorte, e eu dizia isso no começo, de estar hoje conversando com um meu amigo, uma pessoa especial,
são tantas pessoas das quais eu tenho a felicidade, a sorte de ter como amigos, outros que se tornaram amigos, como o Danúzio Neto, cara, a maior referência em geopolítica no Brasil hoje. Veio 2 vezes. Então eu passei, eu acho que 90 a 100 dias, basicamente sem ganhar seguidores. Meu conteúdo ele não era mostrado para outras pessoas, simplesmente porque eu mostrei a realidade do Rio Grande do Sul que as pessoas estavam tentando esconder. A Carol, que é a duquesa de Texas, lá de Belo Existe Horizonte. uma questão que a gente precisa entender, que o sistema atual é extremamente perverso. Isso é uma das coisas que a gente precisa, é um ponto que a gente precisa ter de partida. A gente tem um sistema que penaliza especialmente as médias empresas. E isso é muito difícil para o país crescer. Porque como o sistema ele é tão confuso, ele é tão ruim, que o que acontece? As empresas maiores, elas conseguem montar times de planejamento tributário com 15, 20 profissionais top de linha para pensar só em planejamento tributário para elas. Então a gente tem as empresas maiores. As empresas menores estão no Simples Nacional. Eu costumo brincar que é protegidas pela crosta ali do faturamento, elas também não podem crescer mais do que aquilo. Você tem um mar de empresas navegando nessas águas completamente tortuosas do sistema que a gente tem hoje. Cláudio Manuel, do Cacete Planeta. Quando que eu ia imaginar que o Cláudio Manuel fosse sentar aqui, o seu Caceta? O Massaranduba estava aqui na frente e ele tem um monte de coisa maravilhosa para contar. 92 Caceta, 91 não era Caceta, era Dores. De 92 a 98 foi mensal. De 98 a 2012 foi semanal. A gente era uma turma, não foi a Globo que formou. Sim, vocês já eram. O time estava feito. E uma turma de redatores. Então a gente era o único programa até hoje que o elenco e a redação é a mesma coisa. Isso é um pouco dessas 50 conversas com Dado Estima, nessa que é a 49ª. O sonho de fazer esse papo, porque eu não sabia nem como é, que não tinha nem nome no começo, a primeira conversa, a segunda, a terceira e a quarta, foi acontecendo. E aí eu disse assim, vem cá, eu estou gastando 20 pau por mês. Eu tenho que pegar e pedir patrocínio. Como é que eu vou pedir patrocínio? Gente, quem me conhece sabe. Eu não tenho vergonha de pedir dinheiro para ajudar alguma causa. Olha, o Instituto Cultural Floresta, obra, enfim, um monte de coisa que a gente pede ajuda, eu não tenho vergonha. Se a pessoa disser para mim, não posso, eu não quero, não tem problema, eu não vou ficar envergonhado. E nenhuma dessas pessoas para as quais eu pedi essa ajuda na minha vida deixou de ser meu amigo por isso. Mas sim, eu tenho vergonha de pedir uma coisa que é um apoio para mim. E com muita vergonha eu fiz um vídeo e mandei para algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, na verdade, foram 5 ou 6 pessoas. E eu não cobrei de nenhuma esse apoio. Quer ver um caso? Olha aqui, ó. Eu continuo bebendo água da pedra. O pessoal faz assim, tira o rótulo. Tá aqui, ó, tirei o rótulo. A Aline e o Júlio, eu pedi para eles. Eles não puderam dar, senão eles teriam dado. Não perguntei, vocês viram meu vídeo? Podem... Não deram. O Ricardo e o Rogério, o Neugbauer, eu vou continuar adorando os melhores chocolates que tem aqui no Brasil, que eu tenho muita honra, da Neugbauer, mas não puderam. E fica caro a gente manter isso aqui todo mês. Mas teve um amigo que eu não procurei, ele me procurou, e eu fiquei muito feliz com isso. E eu honro, que é a Maxim Motors, o Roger Russowski. O Roger, eu sou tremendamente grato a ele pelo apoio. Ele me ajudou a reduzir minhas despesas aqui, acredita. Eu espero que ele tenha tido algum retorno do que a gente falou aqui. Eu sei que, eu me recordo de 2 negócios que foram feitos, na verdade 3, que foram feitos pela nossa relação, coisa e tal, daqui veio, sei disso, carros bons. Ele é craque nos carros premium. Lembra? Vamos falar aqui embaixo, www.maximmotors.com.br. Siga, procure seu carro premium blindado ou não ali, ou se quiser vender, é só entrar em contato que ele pode assumir em consignação ou até comprar o seu carro. Voltando, falei da felicidade da minha vida, a felicidade desses momentos que eu tive nesse ano, e falei da monetização que não houve, então fica caro a gente fazer, e eu botei 50 conversas, como tem
os 50 tons de cinza, então era 50 conversas com dado estima. É daí que vem os 50, tá? E o passado versus os presentes do dado estima, do Eduardo estima, do estima, do Eduardo, do dado, tá? Ele, nesse momento lá que eu falei da Paty, de 2017, eu estava voltando no Não Compete, eu sou um felizardo que dentro de uma corretora de seguros que eu tinha com meu pai, eu consegui uma proeza que muitas pessoas pensam, a gente fez um IPO, como diz o Tony Bernardini, meu querido amigo, e vejam o episódio dele, é maravilhoso, a história de vida dele é maravilhosa, assim, dados tem mais coisas felizes para contar do que para lamentar. Então, sim, e te digo, esse IPO realmente é um marco na minha vida. Eu pude, pela primeira vez, depois de 30 anos, foi quando eu tinha 30 anos de seguros, eu fiz 45 anos de seguros, agora 22 de abril, eu pude desligar o meu celular, porque desde 92 eu deixava ele ligado na minha cabeceira e várias noites ele tocou, seja por um incêndio, numa indústria que a gente tinha como cliente, ou um acidente, alguma coisa qualquer, e eu pude desligar algum tempo o celular, porque eu não ia mais atender aquilo ali. Então, foi muito bacana. Mas uma coisa que eu sempre ensinei, e eu tenho a felicidade de conversar com pessoas, tem pessoas que sentam aqui para conversar fora de câmeras, né? Para pedir, pô, me orienta nisso, me orienta naquilo, tu é meu mentor. Eu não me sinto mentor de ninguém, eu sinto só que eu ouço as pessoas e eu tento acolhê-las, porque é difícil a gente tocar o dia a dia da gente. Todo mundo tem suas dificuldades, então eu ouço. Meu tio Luiz Fernando me ensinou, às vezes tu tem que ficar rouco de tanto ouvir, e eu pratiquei isso algumas vezes aqui com pessoas que vieram me procurar. Mas, então, desde 2017, quando eu voltei ao mercado, junto com o meu parceirão Maurício Junqueira, na área somente de plano de saúde, tá? Eu dei aquela embalada, porque eu comecei a me sentir feliz de novo, né? Assim, de trabalhar com as coisas que toda a vida eu trabalhei na minha vida. E aí a Paty partiu e eu comecei a me agarrar em ajudar pessoas. Era uma forma de eu levantar de manhã e ter força para aguentar o dia. E eu sou muito feliz por isso, por todos os meus amigos que me ajudaram. Eles nem sabem que me ajudaram muitas vezes, mas me ajudaram só por ter me convidado para comer um churrasco, ou a gente ter comido um churrasco aqui, que para mim é um prazer. Que esse ambiente aqui, a Valéria e eu construímos, reformamos, era um caco isso aqui, em 2013, ou seja, 13 anos atrás. E para mim, um dos lugares de maior paz no mundo é aqui dentro da Amazon. Bom, minhas decisões são as seguintes. Primeiro, foco, que eu ensinei tanta gente, foca, bota objetivo e foca. O que é foco? É dizer não para uma série de coisas. Eu comecei a dizer não para uma série de coisas, por algumas decisões que eu tomei nesse fim de semana passado. Assistam o episódio do Marcos Weber, meu parceirão vira-lata. Nós fizemos um fim de semana maravilhoso. Uma experiência de off-road, antes dos vira-latas, enorme, tá? Tu é um cara que entrasse para os vira-latas já com viagens de moto, de carro, de jipe e tudo mais. Fala um pouco do que isso aí te ensinou, te trouxe para a vida, essas experiências todas. Bacana. E aonde tu já andasse. Bacana. Sabe que, contando um pouquinho dessa história, né? Quando eu era novinho, uma vez eu vi um motociclista com aquela moto grande de viagem, com aquelas bagageiras. Eu disse, olha, isso aí me interessa. Um dia eu vou querer fazer esse tipo de viagem. E caminhei nesse sentido, né? Acabei aí entrando para esse mundo de moto e de viagens. Viajei muito pela Argentina, Uruguai, Chile, nosso Mercosul, né? Depois comecei a subir, foi ao Peru, Venezuela, Colômbia, enfim, eu cheguei a fazer de ponta a ponta, né? A ponta da América do Sul, lá de Ushuaia até Cartagena, lá
no topo, né? Com algumas paradas, claro, né? Como empresário, não consigo ficar muito tempo fora do afastado do negócio, então em alguns momentos fazia parte da viagem, deixava a moto lá, voltava para trabalhar mais um período, para conseguir encaixar mais um período de férias e continuar a minha aventura, né? Em que a gente se encontrou e eu vi que os casais vira-latas, como diz o Carlos Smith, que é o nosso criador do Vira-Latas Jeep Club, virou uma fraternidade. A gente se entende com diferenças enormes, assim, de capacidades individuais, e todo mundo se entende, se respeita e gosta de estar junto. Então, aos amigos, muito obrigado. E eu falei muitas vezes para muita gente sobre foco. E foco é nada mais, nada menos que saber dizer não para uma série de coisas. Eu toda a vida que chegavam pessoas aqui assim, me ligavam, me pediam ajuda, não sei o que mais, eu não sabia dizer não. E foi muito difícil começar a aprender a dizer não. Então, essa semana eu comecei a dizer não para uma série de coisas. Um projeto muito legal que talvez acontecesse a partir de agosto a outubro. Eu tive que dizer não. As pessoas que estavam assim esperando que acontecesse, é uma pessoa que eu fiquei muito amigo, o Luciano, e eu tive que dizer para ele hoje de manhã, não, cara, não dá, não posso, não vai dar tempo, vai lotar a cabeça. Foi o primeiro não. Um projeto que eu estava desenhando com a Mirella, com o Rodrigo Paim, meu querido Rodrigo Paim, almoçamos juntos ontem, nos olhamos e eu disse, cara, fica ruim se eu disser não, depois a ideia era minha, os negócios, sabe? E ele disse, não fica ruim, eu estou num momento lotado na minha vida profissional, ele está tendo muito sucesso com a Zendesk, vocês já viram aqui, né? O Rodrigo Paim e da família Paim, tá? Então, Rodrigo, eu vou te dizer não, foi a segunda coisa. E eu estou dizendo não para algumas outras coisas, eu não vou deixar de ajudar as pessoas, tá? Mas para dizer sim, mais sim para minha família, para a Valéria, para a Júlia, que está lá na Austrália, e com a bênção de Deus eu vou visitá-la agora em agosto, passar o Dia dos Pais e o meu aniversário com ela. Para os meus amigos, botar na ordem aqui, tá? Minha família, os meus negócios, a área de seguros, eu tive a sorte de um amigo dos anos 90, Rogério Serve, me convidar para voltar para os seguros corporativos que eu sempre atendi. Sempre fui pioneiro numa série de coisas. Meu pai foi pioneiro numa série de coisas. A Montejo Corretora de Seguros foi pioneira no Brasil em uma série de seguros, a primeira a dar a extensão para o Carta Verde gratuita, isso aí, as pessoas pagavam extensão para a América do Sul, a gente dava gratuitamente. Meu pai, quando eu comecei a trabalhar com ele, a primeira apólice em moeda estrangeira, sem ser transporte internacional, do Brasil, foi feita por nós, criação do meu pai. A primeira com foro, o primeiro seguro de responsabilidade civil com foro no exterior, gente, isso aí, na época, nos anos 80, era uma novidade. A Petrobras tentava, a Varig tentava e nós conseguimos para um cliente nosso. Foi a primeira apólice do Brasil. Os seguros de responsabilidade civil, poluição ambiental, também tive a sorte, meu amigo Eduardo Magris, de ter ido estudar com ele lá na França, na Bélgica e tal, e trazer para o Brasil isso na época. Então, tem uma série de pioneirismos, tá, que estavam trancados aqui, são conhecimentos, tá? A primeira apólice de LMI, quem tem empresa sabe o que é LMI, Limite Máximo de Indenização. A primeira apólice do Brasil feita foi por nós aqui em Porto Alegre, junto à Itaú Seguradora. E o primeiro sinistro do Brasil, que na época foi 5 milhões e poucos mil dólares, também foi nosso. A regulação desse sinistro, eles quiseram complicar porque não sabiam como fazer e a gente resolveu e criou a partir dali também pioneirismo, uma série de coisas novas, como por exemplo similaridade, tá? Uma coisa que uma hora eu explico para quem quiser saber mais sobre seguros conosco. Então, foco nos meus negócios, foco na área dos seguros agora, junto à REP. Obrigado a todos que estão
me recebendo, eu estou muito feliz por estarem me recebendo e ouvindo e dando oportunidades que eu possa retribuir profissionalmente de uma forma satisfatória para essas pessoas. Família, negócios, meus amigos. Eu não deixo amigos de lado. Eu estou na trincheira junto, na boa e na ruim. Eu sigo, foco também nos meus amigos. E, por fim, ajudar as pessoas as quais eu não conheço, muitas delas eu nunca conheci na vida, eu vou continuar ajudando de uma forma mais ponderada, seja trazendo, como o Dr. Calil, que sempre me recebeu tão bem, gente lá do norte do Brasil que precisava fazer um transplante de fígado. A Paty faleceu por um problema de fígado, por causa de uma medicação. Nós criamos a UTI do fígado no Facebook. O Dr. Calil me ajuda barbaramente a acolher essas pessoas. Cláudia Bartelli nem sabe disso, mas a Casa Madriana acolhe pessoas, crianças que vêm de fora para isso, para esse tipo de cirurgia. Vou continuar ajudando. O nosso querido Instituto Cultural Floresta, Cláudio Goldstein, assista o episódio com ele, tá? Por favor. O do Leonardo Fração também, que é o presidente do conselho, meu amigo. Vou continuar ajudando, mas graças a Deus eu tenho o Cláudio na presidência, que ele nem precisa de mim, tá? Para nada, para dizer a verdade. Talvez eu acho que eu até atrapalhe ele algumas vezes. Então, fica aqui a nossa 49ª conversa com Dado Estima. E como eu disse que eram 50, vão ser 50, tá? Nós vamos começar a gravação, que deve estar chegando aqui, o 50º entrevistado das 50 Conversas com Dado Estima. A todos que me incentivaram, aqueles que me sugeriram coisas para muda isso, faz daquele outro jeito, etc., muito obrigado. Aqueles que assistiram, muito obrigado. Eu sei que tem gente muito fiel que assistiu esse tempo todo. Muito obrigado. E o Dado continua aqui sempre firme e forte, tá? Eu falo quem eu sou eu. A parte muito boa da vida, cara, é quando o teu interior e o teu exterior são a mesma coisa, entendeu? Tua vida é mais fácil. Tu não é um personagem. Então pra mim é muito fácil ser eu. E a vida fica muito boa. O fato é que a maior parte das pessoas que passaram pelo IE saem de lá e se tornam pessoas de destaque, seja profissional, político, institucional, em várias frentes que a gente enxerga. Meu pai, que era funcionário de uma empresa estatal, ele resolveu empreender e criou uma transportadora, e eu acho que eu tinha uns 14 anos quando eu fui trabalhar com ele na transportadora, que aí veio as histórias todas o Chapa, né, o carregador. Quando eu atolei, porque meus amigos falaram, duvido tu passar ali, duvido tu passar lá. Eu passei ali, passei lá, só que no outro eu fiquei. Era 2 horas da tarde, a gente foi sair de lá 2 horas da manhã. E isso que a gente que tinha um carro de apoio. Quando eu ia com a SX, eu atolava e eu dava a sorte que tinha sempre muita gente. Um diário que nós temos. Felizmente, daquele pior momento para cá, nós temos uma redução muito significativa de indicadores criminais, né? Por exemplo, o roubo de veículo no estado inteiro. Nós reduzimos 90%, né, de 2024 para 2017, 18, que foi esse período que tu citou, né? Além dos homicídios, enfim, felizmente, as ações combinadas, né, gestão, investimento, né, e a integração com Polícia Civil, sobretudo, né, fizeram com que a gente tivesse oportunidade de reduzir significativamente todos os indicadores criminais, fazendo com que o Rio Grande do Sul fosse e seja mais seguro, né? Porque ele estava aberto a estrada para trânsito normal, né? Ele só fecha a estrada para o momento da corrida ali. Então realmente tu vai na navegação. Então além de ter a tocada agressiva, tu tem que aprender a escutar o navegador. Então realmente é um negócio bem diferente. Nesse primeiro ano e meio, eu botei minha esposa para correr comigo. A gente treinou lá a parte de navegação. E nós corremos a categoria Light daí no primeiro ano. Fomos campeões brasileiros de rally. Se percebeu que tu educando as pessoas, tu consegue ter uma empresa mais longeva, né? Sim. Que é o que tu falou, da curva de aprendizado. Líder servidor, tá? É o Monge Executivo, é um livro antigo que serve de base para tudo isso que a gente tem até hoje. Os nossos clientes que vendem por e-commerce, 1/3 da venda no Brasil já é feita pela internet. A entrega está muito rápido hoje, né? Muito rápido.
Às vezes eu acho até que nem é tão necessário, porque é um custo, né, você entregar tão rápido assim. Pois é. Mas o consumidor tem pressa, né? Quer e compra e quer usar o quanto Tem antes. compras que em Porto Alegre entregam no mesmo dia já. Sim. A gente começou a fazer algumas coisas juntas, né? Tipo, em conjunto. Antes do algumas coisas Aranha, tu separadamente. pegou no bueiro a Nina, a ninhada da Nina que foi lá pra cá. Neste meio tempo, então a Nina foi achada num bueiro, perto da minha casa, com outros 2 irmãozinhos, né? E eu postei eles bastante tempo. E a Paty achou a Nina numa postagem de uma página aqui de Porto Alegre. E eu conversei com ela e eu lembro, né, que, tipo, quando a gente resgata, a melhor parte é doar e a pior parte é doar. Porque tu tem que acreditar muito naquela pessoa que tá adotando de Que ti, vai né? cuidar, né? Que tu tá tirando um bichinho numa situação ruim e tu tá botando ele nas mãos de outra pessoa. Eu tive episódios assim, tipo, na praia, deles pegar um gato e botar no meio de uma rede e torcer a rede gurizada, né? Sim. E eu meti o horror. Eu saía batendo e pegava o bicho, daí acabava pra mim a brincadeira. Eu ficava daí só, então eu nasci meio já com essa situação, assim. Subiu a água. Subiu a água. Estava lá também? Eu acho que eu estava. Se eu não me engano, eu fui com o Ingesa e levei o meu Willis rebocado atrás do Ingesa. E aí fiz. Eu acho que tinha. Eu sei te dizer que a gente foi entrar no canal de arroz lá e já tinha o Ingesa do Marquinhos Alto Recife. De lado, só com a lateral assim aparecendo. O resto estava dentro d'água. Ele em cima. O Badia foi me ajudar, foi com uma Isuzu que ele tinha lá para mostrar como é que funcionava. Foi ele que me incentivou aí. Esse aqui sumiu contigo. E nós passamos o dia inteiro num buraco. Só que eram 90 Era uma taipa, né? Tipo uma taipa. É que nós conseguimos passar e fizemos todo o roteiro, né? E ficamos sabendo algumas dessas histórias depois. Hotéis com a família para eles poderem trabalhar. E esse caso que você trouxe, esse exemplo de geradores, eu liguei para um amigo em São Paulo, que na época era presidente da Tecnogera, uma empresa de geradores também de São Paulo, e eu falei para ele, meu cara, eu preciso que você traga gerador para cá. Por quê? Porque nós tínhamos desligado o centro histórico. Sim. E eu só tinha, através de gerador, para poder ligar os prédios, porque toda a rede subterrânea estava embaixo d'água. Literalmente os nossos dutos, tudo com água. E ele me falou, Riberto, quanto você precisa? Eu falei, eu preciso que você tiver aí. Ele falou, eu vou te mandar 30 megawatts de geradores. Eu falei, pode mandar. E no dia seguinte, esses geradores estavam chegando aqui. Que coisa boa. Então, assim, e foi uma operação naquele período que a gente contou com apoio. Olha, a RGE estava na mesma situação que a gente também, recebendo ajuda. Nós recebemos ajuda da Celesc de Santa Catarina, da Copel do Paraná, Enel São Paulo, Light Rio, CEMIG, que mandou até helicóptero para cá, Neo Energia Brasília, além das demais empresas do próprio Grupo Equatorial que vieram para cá também, uma força de trabalho enorme. Então, naquele momento, foi um momento realmente de muita superação, de muita ajuda que a gente recebeu. Cartão, esgoto, do lado da casa dela ou dentro da casa dela. Que loucura. Isso não pode ser normal, né, em lugar nenhum, ainda mais num estado desenvolvido como... Seria a fossa, independente se ela é construída de forma correta, quer ou não, você tem um depósito de dejetos ali na tua casa. Certamente vai entrar barata, aquilo tem respirador, e mosquito, etc. Enfim. Então, acho que nós estamos aqui, com certeza, nós estamos aqui para cobrir esse déficit que o Estado tem. Então, com certeza, por onde a gente passou, a gente tem indicadores que não é nosso, o próprio DataSUS, por exemplo, que é onde passou e você fez rede coletora de esgoto, afastou e tratou, te dá a redução de doenças causadas por veiculação, é um negócio espetacular. Então, redução, por exemplo, de diarreia, que é uma coisa simples que muitos de nós temos, quando sai por aí, as crianças têm também, você reduz 70%. Então, você tem um impacto direto no gasto público, fora todos os outros benefícios quando você leva a rede de esgoto. Valoriza o imóvel. Então, tem toda uma cadeia de benefícios. Né? Só que aí entra as pessoas que eu acho que têm a autonomia de ser líderes, que é os que eles conseguem entender melhor a razão, eles conseguem entender melhor o sentimento de uma decisão. E o resto do time tem que ter fé neles. Porque eu mesmo, né, quantas vezes a gente falou, eu não consigo explicar tudo o que eu estou pensando, o que eu estou entendendo aqui, mas como eu fui intitulado para direcionar essa ação, tenham fé em mim. Vamos fazer dessa maneira.
Então, assim, um líder, ele precisa, às vezes, tomar uma decisão. O exemplo arrasta, né? Tu precisa tomar uma decisão que nem sempre tu consegue justificar ela, mas que tu tem que tomar a decisão e ela tem que ser seguida. E o time tem que trabalhar naquela direção. Sim, primeiro, o mercado italiano é um mercado que está mais saturado, né? E estando na Europa, tu tem não só a concorrência dos produtos da Itália, como ali tu tem concorrência dos produtos da Suíça, da Bélgica. Então ali é briga de cachorro grande, né? Quer dizer, é um mercado muito mais competitivo, mais desenvolvido do ponto de vista do consumo per capita. O Brasil ainda é um mundo de oportunidades, né? Quer dizer, fazer o que nós fizemos, por exemplo, sair praticamente do zero, porque a Neugbauer, quando nós compramos, ela estava praticamente terminal. É época de sola de sapato suja. A forma das campanhas multiplicarem isso era cabo eleitoral. Contrata gente que conhece gente. Tá? Então vamos lá, cabos eleitorais, candidato a cabo eleitoral, presidente de sindicato, de associação de bairro, o pastor, o padre, que conhece muita gente, o presidente do sindicato. Esses caras tinham valor para os políticos porque eles traziam gente, tá? Intermediavam essa relação com o eleitor. Então ia lá o presidente do sindicato, para dar um exemplo, o presidente do sindicato pedia voto no fulano. O cara nunca viu o fulano, mas também nunca viu nenhum outro. Ninguém vai bater na porta da casa dele. Tu conhece o cara, tu vai votar no quem ele mandou. Vou votar no cara que ele recomendou. Então, e a boa parte dos dinheiros das campanhas iam para remunerar essa casta, para usar a palavra do Milei, né? Falo nesse assunto porque foi uma... Me desconcertou, atrapalhou a minha vida, mudou o rumo da minha vida. O que realmente me manteve de pé foram as 7 crianças à minha volta, 7 filhos. Porque eu tinha no Fábio um amigo, um amor, um esteio, um pilar, um mestre, tudo isso. Ele, para mim, era uma pessoa excepcional. Eu tirei sorte grande. Que bom isso. E eu achei que não ia ter sentido a minha vida se eu não tivesse os 7 filhos. Mas eu via em cada um no segmento do pai. Entender que a gente precisa voltar porque a ciência esqueceu a causa dos problemas, nós nos especializamos em manter doentes vivos. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender por que a gente está adoecendo tanto. Se a gente fizer isso e unir com toda a evolução da ciência, eu tenho certeza que nós temos a possibilidade de ver muito mais, muito mais. Para ser aprovado pelo board ali dos diretores gerais da Fiat. Tinha a área de modelagem 3D e a minha área que era visualization. O que era visualization? Pegar o 3D e criar renders fotorrealísticos para ser aprovado, para parecer real, parecer uma fotografia. Naquela época ali, em 2010, 2011, não era que nem hoje que tem um monte de software, tem IA. Que facilita, imagina quanto tempo levava para fazer, pá. Não, era assim, para a época era de outro mundo. Você fazia uma imagem ali que parecia real, você, nossa. Hoje não, hoje com o chat ali, ou com outros softwares que a gente tem para IA, você faz bem mais rápido. Mas não é tão fácil, porque senão você faz muita porcaria, né? Você tem que saber usar a inteligência artificial ali. O que é uma poupança, o quanto ele ganha poupando para comprar um celular daqui 6 meses ou 12 meses, né? Em detrimento comprar em 24. Comprar parcelado, né? E quando ele consegue levar isso para casa e exercitar através de uma apostila física, né, que nós entregaremos para ele, ele vai levar para casa, vai fazer o exercício com o pai, com a mãe. Nossa expectativa é que isso comece a mudar um pouco essa consciência que a casa familiar vai ter para com o aluno, familiar, exatamente, né? Porque o pai, quando tem esse dever de exercitar com o aluno e de ensinar o aluno a uma temática em que ele, né, levou para casa para fazer, naturalmente ele não pode fazer algo diferente daquilo que ele está ensinando, né, ou ajudando o filho. Em última instância, o filho está levando para casa também o pai. Talvez não é esse o caminho, né? Quem sabe a gente não está fazendo isso aqui, enfim, trazer para casa de fato algum ensinamento, tá? E gerar esse espírito de consciência, né? Eu já tinha carteira. Eu tirei a verdade era tua, né?
A jangada era minha, o Zé Cláudio tinha outro carro. E eu fui pegando gosto, né? Aliás, eu acho que desde o começo, né? E então, até hoje, eu digo para os meus filhos, olha, o dia que eu parar, vocês podem encomendar a capela, porque eu já estou pronta para ir embora. Idade de idosos, eu sou motorista de caminhão. Não é tão simples. Não. Né? E hoje, Dado, eu tenho o maior orgulho em dizer que nós somos uma filantropia que tem 64 anos. Nós temos hoje 192 colaboradores. Uma filantropia que não aceita dinheiro de ninguém, uma filantropia partidária, onde nós temos hoje 50 idosos. Dos 50 idosos, 12 são nossos filhos. O que é isso? Não tem parente, está na minha conta. E da Priscila. E temos 90 crianças em medida protetiva, 3 abrigos, onde as crianças ficam restritas aos seus familiares até a ressocialização delas na família. Então o projeto Cia do Caco, ele tem várias vertentes, que além de filantrópico, ele tem a Cia do Caco Speed Racing, que é uma escola de piloto. Hoje eu sou diretor de projetos especiais da Federação Gaúcha de Automobilismo, sou piloto federado, né? Onde nós temos 3 caminhões da escola. Temos mais um Celta também da escola. Sou instrutor de direção evasiva das Forças de Segurança. Eu faço isso há muitos anos de graça para as Forças de Segurança, porque eu acredito muito. Eu penso que isso é o que mais me encantou em saber de onde tu veio, o projeto, né? Porque para mim as Forças de Segurança são de extrema importância no nosso país, né? Então o projeto Cia do Caco, além de ter social, ele também tem um centro de treinamento, de direção, e hoje eu penso que a gente seja uma das maiores coleções de carrinho. Nós chegamos a 17 mil e poucas miniaturas de carrinho, e uma customizadora nossa, onde a gente faz os carros ali no nosso Instagram. As pessoas podem entender o que é a Cia do Caco. Nós pegamos um carro, desmanchamos e refazemos ele para uso nosso. Então hoje todos os carros da Cia do Caco, é Maverick com Blauer, é Mustang 65, é 1910, é Chevrolet 34, é Rural 66, Brasília 74, Gol GTI, todos esses carros foram restaurados por nós. Então o projeto é isso aí, é um projeto social onde eu não trabalho. Quem trabalha de verdade é a Priscila. Hoje eu tenho um grupo de gestores que são expert no assunto. Até aqui, isso, mais de 30 anos, e agora, nos últimos 10 anos, assumi a presidência da empresa. Que agora é Grupo Lebes, né? Que agora é o Grupo Lebes, né? E desde o ano passado, 2023, que meu pai era presidente do conselho, ele deixou de exercer atividades do conselho, então eu assumi também a presidência do conselho de administração e a presidência executiva da empresa. Então, é uma história. Isso tudo vindo de São Jerônimo, né? Originário de São Jerônimo, 1956. Esse ano a empresa completa 70 anos. E uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, que hoje em dia uma pessoa para ter 70 anos não é tão difícil. Se ela cuidar um pouquinho da saúde, da alimentação, alguns cuidados médicos, se tiver um pouquinho de cuidado, ela vive 70 anos ou mais. Mas 70 anos para uma empresa, e quando eu falo isso, eu costumo dizer para as pessoas para quem estou falando, para quem está nos assistindo, vai nos ver nos próximos dias, todos os eventos que essas pessoas estão lembrando, eu passei, a empresa passou, desde plano Collor, desde plano cruzado, desde pandemia, ano passado enchente terrível, que foi aqui no Rio Grande do Sul, tudo isso se passou, e a empresa está hoje bem, vivo, forte, com 70 anos, onde temos uma série de comemorações. Uma outra reunião, e nessa outra reunião ele me disse assim, eu sei que tu tem muitos amigos e tal, quando puder me apresentar as amigas e tal, para botar no teu grupo. E aí aconteceu um evento que a gente fez, e ele foi convidado. E aí ele já chegou em mim, e aí eu disse para ele, não é bem assim. Não eram as amigas que ele queria? Acho que não era bem as amigas, né? Esse livro é uma conversa com 34 pessoas
sobre, começando, quando é que você cruzou por Churchill pela primeira vez? Como tu acabou de me perguntar. Primeira pergunta aqui. Por que ele é importante para ti? No que ele te influenciou? Por que ele ainda é importante? E aí a conversa, né? Eu brinco, né? A gente sabia onde começava, mas não tinha a menor ideia de onde terminava. E obviamente, cada uma dessas pessoas, algumas eu conhecia mais, outras eu não conhecia, eu fui estudar sobre elas, então aí eu fui lidando com as entrevistas. E foi muito legal, foi fantástico. Eu tive a oportunidade de conversar com o Boris Johnson, com Lord Roberts, que é hoje o maior biógrafo de Churchill. Conversei com Randolph Churchill, que é o bisneto, Lord Solms, que é o neto, né? E no Brasil eu conversei com o Romeu Zema, com o Dr. Ives Gandra, com o Dr. Jorge Gerdau, com o Ricardo Gomes, como eu te comentei, como o Pondé, o Fernando Schiller. Foram conversas absolutamente fantásticas, cada um absorvendo algo de Churchill para si. E aí a gente foi falar sobre liderança, sobre o bem e o mal, sobre como levar uma vida digna, ou seja, as conversas foram para cada um dos lados e foi uma odisseia, né? Teve gente que eu ainda não consegui, mas quem sabe aí daqui a pouco vem o tomo 2 do livro, que já tem uma listinha grande de gente aí. Legal. Eu terminei a faculdade de contábeis, depois fiz direito, praticamente estudando dentro da van. Então eu iniciei a minha carreira na Irani. Então esse ano o ano passado, 25, completou 30 anos. E aí eu fiz todo o meu crescimento lá, como pessoa, como profissional, e acabou que agora, início, 1º de janeiro de 2026, então, iniciou meu mandato, fui eleito pelo Conselho de Administração para assumir como CEO, presidente da companhia para esse próximo ciclo. Então, foi uma jornada longa. Eu diria assim, tem que ter paciência, né? Eu acho que quem está no mundo corporativo às vezes tem pressa para crescer rápido, mas Charlie Munger sempre falava, claro que no campo dos investimentos, né? Mas ele diria que o grande valor está no tempo e não nas trocas. Fazendo uma analogia com o mundo dos investimentos, tem muita gente que quer ganhar dinheiro no day trade ou querendo fazer dinheiro rápido, né, trocando, comprando e vendendo. E o Charlie Munger sempre falava assim, calma, porque o grande valor está na espera, está na paciência, está no tempo, e não na quantidade de vezes que você transaciona. Eu diria que, fazendo uma analogia para o mundo corporativo, para a carreira corporativa, tem muito a ver, é mais ou menos parecido, e foi o que eu fiz, né? Tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que crescer sempre, estudar sempre, se desenvolver sempre, se expor aos desafios o tempo inteiro, mas não desanimar quando o tempo passa e às vezes você acha que a coisa não está evoluindo, porque no fundo ela está evoluindo, é só que não encaixou aí no momento certo dos movimentos acontecerem. Então eu acho que é isso, né? E principalmente não parar nunca de se desenvolver, né? De estudar. Fiquei sócio, falei, se vocês acham que dá, tudo bem. Chegou no dia da Assembleia, impugnaram a chapa, e um dos motivos, mas isso foi de certa forma combinado, né, comigo até, combinado assim no sentido de que tinha outros problemas na chapa que eles precisavam tirar, que era o mesmo presidente que já estava ali e tal. E aí eles falaram assim, não, o Silvio não pode participar da chapa, ele não completou os 60 dias ainda. E faltava coisa de 15 dias para fechar. Aí, bom, enfim, foi cancelada a Assembleia, não teve a votação, e foi remarcada uma outra, então, para... 20 dias depois. Coisa de 20, 30 dias depois. E foi engraçado, porque daí chegou na hora, quando teve a próxima chapa, daí eu já não estava mais na chapa, mas chegou na hora, não tinha ninguém para assumir. O ex-presidente, que estava tentando a reeleição, abriu mão e falou, não, eu não vou mais, não quero mais, tal, e não tinha chapa. Aí começaram, não, mas e aí, agora, não, Silvio, falei, cara, eu não entendo nada de automobilismo, nada. Eu só ando de moto aqui. Não, mas a gente te ajuda, não sei o que e tal. Eu falei, tá, vamos paliativo, eu fico por 6 meses. Depois a gente faz uma nova Assembleia. E esses 6 meses foi passando e ficou, né? Mas aí quando eu assumi,
Eu falei, não, então agora vamos fazer as áreas de escape que tanto precisava, né? Brasil. Ninguém sabe quanto, né? Quanto é a cada R$1, quanto é custo Brasil. Então acho que isso foi uma grande contribuição, principalmente do Gustavo, né? Gustavo N, que é gaúcho. Sim. E eles mostraram lá que a cada R$1, 21 centavos é custo Brasil. Ou seja, a burocracia, é lentidão, é má vontade, né? É coisas que não deveriam existir, só existem aqui, as famosas jabuticabas, né? Brasileiras. Então, nós não estamos falando de impostos, só para deixar claro, tá? Né? Não, estou falando de impostos e estou falando de burocracia. Sim, mas o total é 21 com os impostos? Não, isso 21. A nossa carga tributária hoje no Brasil é 32% do PIB e crescendo, tá? Ano de 2024, nós atingimos a maior carga tributária da história do Brasil. 32%, quase 33%. Tá? A expectativa é que agora, com o fechamento de 25%, a gente atinja 33%. Isso é uma história. Aquela carga tributária, quando você coloca os impostos um abaixo do outro pelo nome, pela incidência, você enche 3, 4 folhas de papel A4 tranquilamente. Está falando de algo mais. Quando eu falo de burocracia, o tempo de abertura de empresa. Sim. Isso é um custo. Isso não é imposto, é um custo. Perfeito. Eu vou abrir uma empresa, um café, eu passo 2 meses para receber um alvará, eu estou pagando aluguel, né? Eu estou gastando com energia, conta de água, isso é custo Brasil. Então, se eu tivesse o alvará, eu já começaria a operar, ter lucro e eliminava esse custo. Então, o custo Brasil, ele mensura tudo aquilo que não está inserido nos impostos. Assim, teoricamente é isso que se então faz. Esse índice é apartado dos impostos. Apartado dos impostos. A gente poderia somar isso? A gente poderia somar isso, de certa forma. Fazendo um cálculozinho, sendo preciosista, a gente teria que fazer um cálculozinho, porque até no custo que nós acabamos de trabalhar, tem um pedacinho de imposto sobre lucros. Então a gente sabe lá, honrar tributos é uma das dimensões do custo Brasil. Honrar no sentido não só de pagar, mas a dificuldade de honrar um tributo. Sabe que o empresário no Brasil hoje não é claro quanto ele paga de imposto. Se chegar para um empresário, que ele tem que perguntar para ele quanto você paga de imposto, ele vai ter que sentar, pensar um pouco. Embora ele faça isso todos os meses, não é claro a quantidade de imposto. Você chega nos Estados Unidos, você tem lá o imposto, o sale tax, né? Você chega lá no final da compra, você diz o produto é 10% e o imposto é 8%. Aí você soma lá, está claro para você. O imposto de renda é uma coisa lá, imposto de pessoa jurídica, tem. Só que o Brasil ele tem imposto em tudo, né? Tem um imposto na produção, você tem um imposto no consumo, você tem imposto na renda, você tem imposto sobre os bens. Tá? Então é uma maluquice a quantidade de impostos que nós pagamos. Então temos uma dificuldade de colocar isso no papel. Né? E não fazemos consideração de tornar isso claro. Você pega relatórios do Tesouro Nacional, por exemplo, eles são extremamente complicados, para passar uma ideia de que só eles que conhecem. Então, se precisar, eu te explico. Quando poderia ser uma coisa muito mais clara. Tem imposto em cima de imposto. Imposto que incide na base de outro imposto. Tá? Então, é um manicômio mesmo de impostos. E o empresário no Brasil, eu costumo usar uma frase que é: o empresário no Brasil, além de ser produtivo, né, de enfrentar o risco, tá, ele tem que brigar com o governo. Ele tem que lidar com o governo. Ele está aqui tranquilamente, aí vem uma medida do governo que acaba com o setor dele, destrói o setor. Aí ele tem que ir lá fazer lobby em Brasília, tentar contratar consultoria para entender o que vai acontecer. Então, empresário no Brasil é algo extremamente complicado, ser empresário no Brasil. Boas sendo bons líderes. Então, o bom líder, ele cativa, ele inspira. E não existe uma pessoa cativadora e inspiradora que não seja uma pessoa boa, que não seja uma pessoa que tenha autoconhecimento. Então, acho que tudo isso vai muito ligado. A parte técnica, obviamente, é importante. A gente vai, cada etapa do nosso caminho, a gente vai aprendendo um pouco mais da parte técnica de qualidade, de projeto, de manufatura, das diferentes áreas, mas a parte gerencial é extremamente importante. Então, tu liderar a tua organização, tu inspirar as pessoas e tu conseguir, não obrigar elas, mas tu convencer elas de que aquele caminho é o caminho correto. Tu tem um perfil parecido com o teu, tu vai lidar com pessoas que têm um perfil
totalmente diferente e tu tem que ter a habilidade de tocar cada uma delas de um jeito diferente. E eu acho muito difícil tu fazer isso sem tu buscar primeiro esse autoconhecimento, sem tu buscar primeiro como tu é, e aí depois tu pode sim adaptar e moldar o teu jeito a cada uma das pessoas que está trabalhando contigo. Porque me fez ter mais profundidade e, portanto, confiança e convicção na resiliência da rede. A ponto de eu considerar a rede, para mim, é o que tem de mais antifrágil, assim, em termos de rede, de sistemas, é o Bitcoin. E cá estamos em 2026, o que eu imaginei lá atrás, eu diria que continua se desenrolando. O cenário que eu tracei como possível, ele tem acontecido. Governos quase que adotando reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos, El Salvador, vários países minerando, Abu Dhabi, Butão, enfim. Foi bacana eu entender um pouco da teoria de jogos e como o Bitcoin acabaria sendo adotado até mesmo por governos. Pois é. E tu vê, quem mais perseguiu, quem estava com medo, né, de que os seus contribuintes fugissem para o Bitcoin, também está entrando no mercado, né? E os controles que os governos têm sobre as contas dos seus cidadãos, dos seus contribuintes, como é que está isso aí? Bom, tudo que é do mundo tradicional, bancos, corretoras, o governo tem amplo monitoramento, as empresas, por conta de regulação, têm que reportar muitos dados para os governos, e no Brasil a gente já tem bastante regulação do setor financeiro como um todo, mas começou no mundo do Bitcoin e de criptos, olha, eu diria lá em 2018 até, quando a Receita Federal introduziu uma normativa 1888, que basicamente exigia que as empresas lidando com criptos, corretoras, tinham que enviar mensalmente toda a base de dados. Assim, em resumo era isso. Base de dados, está aqui a receita, na CPF, quantidade comprada, transferida para a carteira, negociada, enfim, está tudo lá em posse da Receita, o que é um perigo em termos de dados concentrado no sistema da Receita. Mas então o governo, ao regular as empresas, e agora que a gente já tem a regulação que passou, tivemos o PL, foi aprovado ainda no último ano do Bolsonaro, depois foi sancionado pelo Lula, e o Banco Central é o regulador. Já há todo o arcabouço regulatório, as informações que o Banco Central, Receita e demais órgãos vêm coletando, CVM também. Então tudo que toca ao sistema tradicional e empresas domiciliadas aqui, o governo tem já a informação de todo mundo. Por isso que quem busca mais privacidade e tem mais cuidado e aversão a governos, precisa se precaver com relação a isso. Porque não adianta hoje, e não é apenas Brasil, lá fora também. Sim. Pegar Estados Unidos, Europa, já tem muita regulação e muita informação que é coletada por governos, analisada e armazenada nos seus sistemas. Tu nasce com o potencial, muitas vezes tu não descobre, mas tu descobre e no recanto maestro a gente consegue, por consultorias e tudo, depois pode até explanar uma que eu tive, por favor. E que deu muito certo, tu ser o protagonista responsável. Não tem culpado que não te diga que tu pode fazer bem. É sempre mais preguiça ou desculpa que vai te dizer que para mim, é aqui, é ali. Eu pouco assim, olha, eu acho que tem que ter governo, tem que ter isso, tem que ter comando, mas a tua essência é que vai fazer tu progredir ou não, é tu contigo mesmo, e aí sim, com o que tu vais aceitar fazer, porque o homem é diferente de todos os animais, tudo, ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher fazer ou até não fazer o melhor para ele, é uma questão de escolha, né? Mas também não tinha habilidade para dominar aquilo, né? Vai aprendendo, vai conhecendo, e aí surgiu, as histórias são fantásticas, hein? Surgiu um convite para a gente ir para uma viagem para o Atacama. Eu não tinha como ir para o Atacama com uma Javel, né? Não é uma moto para viagem. Aí era um amigo nosso que trabalhava no grupo RBS, ele ia ter 2 motos da BMW
emprestadas até para a gente fazer a viagem e eles faziam um artigo. Outros amigos iam. 2 semanas antes da viagem ele foi demitido da RBS. Foi desligado do grupo. Perdemos as motos. O que eu fiz? Vou comprar uma moto então. Já está ali, né? Estava com toda a viagem programada, hotel reservado. Comprei uma GS 800. Fizemos a viagem. Fomos até Vina Del Mar, não conseguimos ir ao Atacama porque deu enchente no deserto. Tá? Mas ali que começou, vamos dizer, consolidar a minha história de motociclista, né? Nessa viagem eu conheci mais próximo o meu atual sócio hoje, né? Que era um colega de profissão, um empresário que prestava serviço na empresa que eu era executivo, e ali começou a formar uma amizade. E hoje eu digo que toda a minha vida hoje, da forma que ela está, ela tem uma origem no motociclismo. Que legal. Né? O meu sócio é motociclista, o Dado que eu estou aqui conversando, né? A gente se aproximou em razão do motociclismo, e assim foi. Para mim tem sido uma coisa muito fantástica. O Carlos, né? tá falando, teu sócio é o Carlos Deboni, né? Ele segue de BMW? Ou... O Carlos, ele segue de BMW, ele é da turma que diz que Harley é humano, né? Tem gente que fala aí. Controle do conteúdo via Estado. Eu sempre digo assim, a gente pegou uma janela do tempo, que a gente acabou a censura federal, não tinha chegado ao algoritmo. Então a gente ficou no meio ali de... E também a tal da festa da democracia, e como toda festa tem hora para acabar. Então você tem aquela coisa do stamp, que era não só um pode tudo, um vale tudo, como também você queria tudo. Você não era... A gente não ia... Assim, nosso maior sucesso não era o humor político, era a parada da novela. Eu vejo todo dia que hoje mesmo tivemos reunião da minha mãe inteira falando só sobre isso, quanto precisa de dinheiro, quanto tem, quando não tem, qual é o projeto, me dá a prova de si, sabe? Tem as dificuldades muito grandes do poder público, estamos falando, né, uma licitação, temos um aninho, sabe, se aventando a possibilidade de ter um aninho, isso é uma coisa bastante importante de ser dita, né? Estava acostumado na Flórida, né? Tem alerta, tu acredita. O Silver é um velhinho que foi perdido, pegou o carro, tinha Alzheimer e saiu dirigindo. O Amber, que na verdade não é cor, e sim é o nome de uma criança, é que alguma criança foi pega, raptada, sequestrada. Teve um pouco menos, e agora eu fiz uma trilha onde eu consegui arrecadar fundos, eu consegui colocar lixeira nas 3 saídas do Tuia. Então agora tem lixeira na saída do Pastel, em Cidreira, na saída do Camarão, que é uma saída nova, que na nossa época não tinha, né, que é bem no meio, e também por Nova Tamandaí, que a prefeitura deu um container lá. E então agora, cada vez mais, por mais que esteja aumentando o número de pessoas para conhecer, porque o lugar é lindo, a gente também está aumentando a preocupação com a limpeza. A gente também tem campanha para o ano que vem, quando começar o veraneio, a gente vai dar sacolas de lixo ali para manter o Tuia limpo, preservar. Então a gente sempre tem esse cuidado, que eu acho que tem que caminhar tanto essa parte do turismo off-road com a conscientização. Eu acho que fazendo essa parceria, conhecendo, mas mantendo, eu acho que a gente consegue fazer com que o esporte cresça cada vez mais, e está crescendo muito, mas de maneira consciente. Porque todo mundo passava mal no meu treino de tão puxado. Eu já fui vítima disso. Mas era um barato, cara, era um barato de... Porque eu e o Pedrão, assim, a gente, cara, vamos fazer um churrasco, vamos se juntar. E aí toda quarta-feira nós fazia a noite Illuminati. E aí juntava para ficar falando sobre sociedade secreta, sobre armas, sobre motor e coisa. E o Pedrão é genial, né? Ele é genial. Eu dando aula de capoeira e eu não tinha mais material humano para desenvolver bons alunos de capoeira. Até 2003, 2004, se eu fizesse um evento de capoeira com 100 alunos, 70 eram bons, porque eu fazia os meus alunos através de repetição e tal, e eu sou um cara muito minucioso, muito detalhista assim, em relação a isso. Eu tinha 70 alunos bons, 15 alunos fenomenais, os talentosos que gostam de treinar e tal, e tinha 15 alunos com dificuldade, mas que já estavam sendo direcionados. Os meus mecanismos, a minha metodologia fazia com que eu conseguisse tirar o melhor deles.
E eu sempre acreditei que aquele aluno com dificuldade era o que mais precisava de mim. Então eram os que eu mais me dedicava e era uma vaidade minha fazer com que todos os meus alunos jogassem bem e tivessem a minha impressão digital jogando. Olhassem eles se desenvolvendo, pô, ali tem o trabalho do Montanha. E chegar num congresso internacional, olharem meus alunos chegarem... Porque é aluno Montanha, né? Isso me envaidecia. E as pessoas falam, tá, mas e além de carne, vamos botar um pãozinho, vamos botar... Não, é só carne. Daí eu guardo aquela informação e vou lá e levo uma batata, né, um aipim, um pãozinho, faço um pãozinho diferente, alguma coisa, um molhinho. E daí, quando eu vejo que termina tudo, eu falei assim, engraçado, vocês não queriam, né? Só queriam carne, Só queriam carne, né? É. Mas uma batatinha bem assada ali, né, com molho em cima, para tu acompanhar, um pão bem feito e coisa. Pô, é muito bom. É legal. Entendeu? É legal. Só pra quem gosta de comer, né? É todo cozinheiro assim. Quem que assou hoje aqui? Eu. Tu que assa. E tu é assador dos lugares também? Gosta? Cara, eu gosto de assar aqui. Eu gosto de estar com as pessoas à volta. Tá? Eu acho que é a coisa mais importante. Os guris hoje vieram aqui com uma cara de fome. Disseram comer um pastel antes. Tu pegou 2 adolescentes ainda também. 2 adolescentes. Você come uns 2 aí, come isso. Cara, não comeram nada, velho. Para fabricar máscaras. Né? Depois uma indústria de tintas começou a usar a planta para fazer álcool gel em quantidade maior. Enfim, uma quantidade assim de envolvidos fenomenal. Aquele início ali de ajudar os policiais a conseguir álcool gel, máscara e luva, virou 2 anos de trabalho atendendo demandas em quase 400 municípios aqui no Rio Grande, paralelo ao Floresta, né? Eu sempre gosto de dizer que a gente trabalha de forma voluntária lá no Floresta, todos nós. Sim, claro. Então, hoje o Floresta ocupa uma parte importante do tempo, mas todo o tempo que eu posso, estou com a família, com meus 2 filhos, né? Com o Arthur e com o Antônio, tu conhece bem a dupla. E o trabalho na empresa, né? Que não tem uma demanda tão intensa no dia a dia, mas na pandemia a gente ficou trabalhando remoto e envolvido com Floresta. Depois passou ali um ano e pouco do fim da nossa última ação forte ali pela pandemia, que foi essa que a gente distribuiu equipamentos para um pouco mais de 400 municípios. E depois, em seguida, nós começamos a lidar com o problema das enchentes, né? Porque foi setembro de 23, foi no tema da pandemia, nós fomos até 2022. Até final de 22? É, até o final de 22, exatamente. E depois, em 23, nós tivemos ali em setembro a primeira enchente ali na 4 ou 5 de setembro. No Vale do Caína. Depois, final de novembro, outra. Nas 2 o Floresta já se envolveu. Eu digo que foi quase um reflexo, né? O Cadu, o Cláudio Chicon, que hoje é um baita parceiro e é um dos melhores especialistas em rádio e em telecomunicação. Te deu apoio para isso aí? Olha, muita gente deu apoio, né? Desde a primeira psicóloga lá que eu tive, que eu saí do exército e fui trabalhar, mandei um currículo assim, eu queria trabalhar na Fiat. Daí ela, mas eu tenho uma vaga na BMW. Eu disse, mas eu não queria. Grosso, barbaridade, né? Assim, eu vou te contar o que é BMW. Tu não vai trabalhar com carro, tu vai trabalhar com um sonho. Assim, e eu sempre de livro aberto, né? Eu vou acreditar na senhora, então. Então eu vou para essa tal BMW aí. E foi amor à primeira vista, né? Doutora Cláudia, que Deus tenha. Não sei, nunca mais vi, né? Então, foi mais de 35 anos já. Né? Eu tive apoio dos clientes, eu tive apoio dos amigos, né? Deus, né? E foi uma coisa assim que foi bem orgânica, né? Eu tinha uma vasta lista de clientes, mas eu nunca liguei para um cliente da concessionária para convidar ele para ir no nosso negócio, porque o negócio era muito pequeno e eu não ia poder receber todo mundo. Então, agindo na maneira orgânica, deixando ao natural, tu tá aí, que legal. E aí eu fui conseguindo dar conta do serviço que vinha chegando na nossa porta, né? Deu 6 meses, a gente alugou o prédio do lado. Sim. Mais 6 meses, alugou um pouquinho do outro. Eu disse, esse prédio não vai dar. A gente saiu de um aluguel ali de baixíssimo, de R$ 1.500 na época, para um de 6 mil. E agora?
Então é tudo, a gente vai aprendendo, né? Com as situações, com os fornecedores. Eu tive fornecedor que na época me vendeu o primeiro barril de óleo, latão, tambor, né, de 210 litros no CPF, porque eu não tinha saído ainda oficialmente o CNPJ, né, e muita gente ajudou. Então, eu não posso fazer agradecimento pessoas, não faça isso, porque vai esquecer, eu vou esquecer de alguém, então mas eu tenho muito a agradecer. Você também hoje ele é preparado para isso, então esse carro não tomba, não. Ah, que legal. Não, é muito confortável esse double deck. Aquele 4 eixos vai para Uruguaiana, faz Uruguaiana, né? Ele faz Uruguaiana, Santa Maria, Rio Grande, Chuí, São Borja, ele faz Santa Maria até São Paulo também, a gente tem uma linha. Ah, é? De Santa Maria a São Paulo? Isso, via Passo Fundo, Erechim, Concórdia, União da Vitória. O que vocês têm de linha, assim, pra gente saber, porque a gente tem uma ideia, assim, a gente fica meio no casulo, assim, pega um avião e vai, né? Mas não, tu pode pegar um ônibus e te divertindo. Pode ir à Fossa, Porto Alegre, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. É um ótimo passeio. Trazer uma mambinha. Uruguaiana. Uruguaiana também tem free shop lá de cá, né? Sim, dos dois lados. Maravilhoso os free shops ali, tem tido cada promoção, assim, que vale a pena realmente a visita. Eu tenho ido bastante, meu marido vai bastante também. Então hoje ele estava saindo para ir para lá e eu disse, ele perguntou, quer alguma coisa? Não, dessa vez eu não quero nada. Mas é legal porque eu me lembro que vocês têm um ônibus que é o bate-volta, alguma coisa assim que vocês chamam assim. A gente fez o bate-volta de Uruguaiana, logo começou os free shops para promocionar. Os free shops não eram conhecidos, os free shops do lado brasileiro. Então, no meio da pandemia, a gente começou a promocionar os free shops para ajudar a ver Pedrão, né? O Pedrão fez com vocês lá, né? Fez. O Esmanioto. O Esmanioto, Ele teve lá também, é legal os vídeos dele. O Pedro pegou umas promoções muito boas lá. Os free shops, comprou coisas muito baratas. Trago barato. barato. Câmbio com filtro amarelo, barato. Agora ele não fuma mais. O Pedro é pai, largou o cigarro. Tem que faz, né? Mas o interessante é que tu compra do lado brasileiro, com a tua cota do lado brasileiro, e compra do lado argentino com a cota. Então tem $500 no Brasil e $500 na Argentina para comprar. Fecha 1.000 como se fosse uma viagem internacional aérea. Né? Porque se a gente não tiver a criatividade em determinados momentos, porque passar por situações de hiperinflação, como vivemos lá atrás, em taxas de inflação de 1% ao dia, hoje se fala em overnight para as pessoas não entendem o que sabe era. overnight. 1% pagava ao dia folha, aplicar. Qualquer indústria pagava a folha com dinheiro aplicado. Dado naquela época tinha que se fazer orçamento em real e em dólar, né? O dólar variava, como é que você ia pensar em projetar qualquer coisa para frente? E naquela época não tinha como fazer um orçamento no computador, né? Para assim começar, então tinha que fazer um orçamento num papel quadriculado daqueles de... Uma facite, às vezes. Exatamente, e uma HPzinha aqui assim, né? Só em 24, pós-enchente, que é uma história legal de contar também, teve enchente ali em maio de 24, a gente tinha um pipe muito gaúcho, então as empresas ou tinham sido afetadas pela enchente, ou as pessoas que trabalhavam nas empresas tinham sido afetadas pela enchente, e a gente decidiu ir para São Paulo, não pedir trabalho, mas pedir oportunidades para a Zendesk nos mandar deals, né? Mandar oportunidades. Não é negócio fechado, mas é deixar a gente trabalhar. Na nossa filosofia de venda, a gente fala sobre entender o negócio, sobre visitar o cliente, sobre estar próximo, sobre umbigo no balcão. Isso aqui, Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes assim, que a gente trouxe da filosofia de maneira geral, que veio de sempre, assim, né? Eu já estava inaugurando aí Que ano isso? O 5x2. Eu era PA, ouvia Continental FM. Sim. A primeira foi Itaí FM. Isso. Não, mas 1120 era AM ainda, né? Isso. João Freire correu com aquela Brasília preta. Isso. A Brasília mais bonita que existia. Era AM. Era AM, 1120, Continental. O Judeu Festfalen, ele era o diretor-geral. Fui trabalhar numa agência sem saber nada. Inspirada na Mundial, né? De maneira... Inspirada na Mundial do Rio. Que legal.
Fui trabalhar numa agência que me aceitou sem eu conhecer nada, e foi aí que tudo começou. E eu, de lá, fui para uma outra agência um pouco maior, que era a maior do Brasil na época, que era a MPM. MPM, Mafus. Da MPM eu fui para uma subsidiária da MPM, aí já como sócio em pequena escala. E aí fomos crescendo a nossa participação lá. Em 1980, a gente assumiu 100% da escala. Na escala? Escala. Vamos dizer assim, abraçou a ideia, né? Que legal. E então a gente está agora nesse... a gente fez assim, colocamos tudo o que nós tínhamos, né, de energia e também, vamos dizer assim, até de financeiro no projeto da Hard Work. E até... o que assim, eu acho que até o incentivo, muitas vezes a gente tem que perder a bengala, né? É verdade. Tem que jogar fora as bengalas. E eu então, a gente tinha um negócio, uma representação comercial, a gente tinha, vamos dizer assim, uma segurança financeira ali, e quando veio essa oportunidade de focar na Hard Work, eu tomei uma decisão com a família lá, vamos focar só na Hard Work, porque eu senti que a gente ia ter no outro negócio uma bengala. E aí, os primeiros problemas que iam ter ali... que tu ia correr para a representação. Né? Então, acho que naquele momento foi uma decisão assim forte, né? Nos custou um pouco isso, né? A questão, né, que te tira a tua segurança, a tua zona de conforto, né? Sim. E a partir dali tu tem só uma saída, tem que dar certo, né? Então foi o que a gente fez lá. A gente trabalhou bastante, estamos trabalhando bastante ainda, né? E até a gente trabalhou quietinho. Eu digo assim que isso é uma coisa também que eu incentivo assim a turma. Cara, trabalha quietinho, né? Eu sempre desenvolvi nas minhas atividades comerciais a questão de produto e embalagem. Então, antes da Hard Work, eu trabalhei muito em área comercial e sempre tinha essa ideia de produto e embalagem, né? A embalagem faz tu comprar, mas o que está dentro, que é o produto, que é o que vai continuar a fazer a pessoa consumir, né, e fidelizar, né? Então, até a nossa ideia de trabalhar um pouco mais quietinho no início foi desenvolver o produto. Sim, perfeito. Então, a nossa ideia foi vamos focar no produto. Um beijo a todos. E até mais.